Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Fernando e agora nós vamos trabalhar em cima de uma playlist simplesmente inédita. Nós vamos trabalhar sobre determinantes, tá ok? A playlist de determinantes ela está dividida em algumas aulas. Essa que vocês vão ver agora é a primeira aula. Ela vai ensinar bastante importante para vocês calcularem as ordens 1, 2 e 3 de um determinante, tá ok? Vamos lá então, presta atenção na próxima aula. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, nós vamos falar agora sobre o capítulo de determinantes. Nós finalizamos o módulo que falava sobre matrizes. Olha só que importante, né? Nós trabalhávamos anteriormente num plano de números e aí nós entramos no conceito de matrizes, onde nós temos linhas e nós temos colunas, muito utilizado também para solucionar os nossos sistemas lineares. Olha só, vamos recordar então um pouquinho. É possível associar coeficiente de um sistema de equação linear de uma matriz? Vamos refletir um pouquinho. Olha só esse sistema. Perceba que nesse sistema eu tenho a incógnita x e a incógnita y. E nós temos os coeficientes a, b, c e d. Um sistema de equações simples com duas incógnitas. Como é que nós podemos representar uma matriz em relação a esse sistema de equação linear? Olha só, nós podemos criar uma matriz chamada matriz A e nós pegamos os coeficientes do nosso sistema de equações. Olha lá, meu coeficiente A, meu coeficiente B, o coeficiente C e o coeficiente D. E a representação de um determinante em relação a uma matriz é dessa maneira aqui, ó. Eu tenho aqui o det, ou seja, o determinante da minha matriz A é igual a essas duas barrinhas com os nossos coeficientes lá dentro dessas barrinhas. O que eu quero lembrar aqui que é muito importante, pessoal? O resultado de um determinante, olha só, está em destaque aqui embaixo no nosso rodapé. O resultado de um determinante, pessoal, é sempre um número. Um número. Na nossa matriz, nós temos vários numerozinhos e quando nós calculamos o resultado de um determinante, nós temos como resultado um número, ok? Outra coisa importante, para que nós tenhamos um determinante, a nossa matriz tem que ser matriz quadrada, o nosso determinante em relação à matriz quadrada, ou seja, o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas. No nosso exemplo aqui, nós temos uma determinante relacionada à matriz A, que é uma matriz 2 por 2, ou seja, ela tem duas linhas e duas colunas. Como é que eu faço, então, professor, para poder calcular essa minha determinante? Olha só, primeira coisa é entender quais são as ordens que nós temos para as nossas determinantes. A matriz mais simples que nós podemos calcular um determinante é a matriz de ordem 1. Percebam aqui, ó, vamos analisar. B igual a 2. Perceba que então eu tenho uma matriz B com um único valor, e esse valor é o número 2, ou seja, essa é uma matriz 1 por 1, uma linha, uma coluna. A matriz C do mesmo jeito, com o valor 0, e a matriz D com o valor de menos raiz de 3. Professor, então como é que funciona o cálculo de determinante de uma matriz de ordem 1? Olha lá, pessoal, o valor do determinante de uma matriz de ordem 1 é o próprio valor numérico da minha matriz. Então, se nós olharmos a nossa matriz B, que tinha o elemento 2, o determinante dessa matriz B é o número 2. Assim como o determinante da minha matriz C é o número 0 e o determinante da minha matriz D é o número menos raiz de 3. Então, como regra geral, nós temos que, por uma dada matriz, com um elemento, único elemento,
cujo valor pode ser K, o valor desse determinante é igual ao valor desse K, seja qual for o valor dele. Então, ele é um único elemento da nossa matriz. Vamos evoluir um pouquinho, pessoal. Vamos prestar atenção, então. Nós vamos analisar agora uma matriz de ordem 2. Ou seja, é uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Olha só, linha 1, AB, linha 2, CD, coluna 1, AC, coluna 2, BD. Como é que eu faço o cálculo de uma determinante de uma matriz de ordem 2? Olha lá, muito simples. Colocamos as barras que identificam o símbolo de determinante, colocamos nossos coeficientes. Pessoal, vamos lembrar lá de matriz. Diagonal principal. Olha só, a diagonal principal quem que é, pessoal? A diagonal principal é AD. Então, eu vou fazer a multiplicação de A vezes D. Olha só, A vezes D menos o valor da multiplicação do produto da diagonal secundária. Professor, qual que é a diagonal secundária? Olha aqui, ó, é B vezes C. Então, a diagonal secundária é B vezes C. Como é que eu calculo o determinante? Diagonal principal, o seu produto, menos o produto da diagonal secundária. Então, como é que eu represento isso, professor? Olha só, o determinante, então, da minha matriz A, que é esse daqui, é igual ao produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Tá ok? Vamos lá então, pessoal. Olha, dois exemplos importantes para a gente analisar aqui. Calcule os determinantes das matrizes M, cujos números são 2, 3, 4 e 5, e da matriz N, cujos números são 4, menos 3, 6 e menos 5. Então vamos lá. Determinante da minha matriz M. Olha aqui a representação. Produto da diagonal principal, 2 vezes 5, menos o produto da diagonal secundária, 3 vezes 4. 2 vezes 5 eu tenho que vai ser 10, olha a cor vermelha. 3 vezes 4 é 12, então ficaria menos 12. 10 menos 12, eu tenho então que o determinante da minha matriz M é menos 2, ok? Vamos lá então, para a nossa matriz N. Olha aqui, pessoal, de novo, olha o vermelho aqui, a diagonal principal. 4 vezes menos 5, colocar entre parênteses, pessoal, quando nós temos elementos negativos, é muito importante para a gente não errar a regra de sinal. Muito importante, pessoal, presta atenção. Então, eu tenho o produto da minha diagonal principal menos o produto da minha diagonal secundária, menos 3 vezes 6. Olha o porquê que é importante colocar o menos 3 entre parênteses, pessoal. Porque menos 3 vezes 6 é menos 18. Menos 18 vezes menos 1 é mais 18. Então tem que tomar muito cuidado com o sinal, pessoal. Presta atenção, hein? Então ficaria menos 20 com mais 18. Por coincidência, o resultado também é menos 2. Tá ok? Vamos lá, seguindo então. Ó, um recadinho muito importante, pessoal. Esse é o tipo de cálculo que costuma ser pedido. É colocar uma incógnita dentro do nosso determinante para que a gente possa fazer o cálculo. Olha esse exemplo que nós temos aqui. Olha, eu tenho um determinante 2 por 2, cujos elementos são x mais 1, x e x menos 1. O cálculo, pessoal, ele funciona da mesma maneira. Olha aqui, ó, a minha diagonal principal, quem que é? X mais 1 vezes x menos 1. Olha aqui, ó, x mais 1 vezes x menos 1. Menos o produto da minha diagonal secundária. Quem é a diagonal secundária? X vezes x. Olhando para cá, pessoal, nós vemos claramente que nós temos como aplicar a propriedade distributiva. Ou, como vocês gostam de dizer, professor, pode aplicar o chuveirinho? Pode. O que é aplicar o chuveirinho, pessoal? É pegar cada elemento e multiplicar pelo
do segundo termo. Pego o elemento do primeiro termo e multiplico por todos do segundo termo. Então vamos lá, ó, x vezes x, está aqui, ó, x ao quadrado. X vezes menos 1 é igual ao que, pessoal? Menos x. 1 vezes x é igual a mais x. Perceba então que menos x com mais x eu posso cortar, então eu não coloquei ele aqui, ó. 1 vezes menos 1 é igual a menos 1. Perfeito? E aí sobrou aqui, ó. Menos x vezes x é x ao quadrado. Olha só, eu tenho mais x ao quadrado e eu tenho menos x ao quadrado. Professor, pode cortar? Claro que pode, pessoal. Corto o x ao quadrado com menos x ao quadrado. Quem que sobrou, professor? Ah, sobrou só o menos 1. Menos 1, então, é o resultado deste determinante. Tá ok? Prestem bastante atenção, porque esse é o tipo de exercício bastante comum de ser cobrado, pessoal. Vamos dar andamento. Olha só, nós vamos falar agora de um cálculo determinante, talvez com o maior número de exercícios que nós vemos, que é a matriz de ordem 3. Perceba então que agora eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Lembra que eu falei que tem que ser matriz quadrada, hein, pessoal? Não esqueça. E aí você olha assim, nossa, o cálculo de uma determinante de ordem 3 é tudo isso daqui que está aqui embaixo, professor. Nossa, eu não vou conseguir guardar essa informação. Então vamos lá, pessoal. Dá e é fácil. Vamos prestar atenção. Nós temos um cálculo muito simples, graças à regra de Sarros. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo para que vocês consigam entender a resolução. Olha lá, pega a nossa determinante que está aqui, com as 3 linhas e 3 colunas, e eu vou replicar as 2 primeiras colunas ao lado direito. Então perceba, olha aqui, ó, A1, A2, A3, A1, A2, A3, B1, B2, B3, B1, B2, B3. Feito isso, eu concluí o meu primeiro passo. Qual é o segundo passo, professor? Olha só, multiplicar os elementos, 3 elementos de cada diagonal paralela à diagonal principal. E vamos somar os valores obtidos. Então, olha só, onde que é a diagonal principal, professor? Olha só, presta atenção. A1 vezes B2 vezes C3. Essa é a minha diagonal principal da determinante. O que eu vou fazer? A1 vezes B2 vezes C3. Mais... Quem que eu vou pegar agora? A diagonal principal que está ao lado, professor. Olha aqui, ó. B1 vezes C2 vezes A3. Lembra que eu repliquei as 2 colunas do lado direito aqui, ó? Então vamos lá. B1 vezes C2 vezes A3. B1 vezes C2 vezes A3. Mais quem, professor? Olha lá. C1 vezes A2 vezes B3. C1 vezes A2 vezes B3. A soma desses 3 termos vai gerar um valor que eu chamo de x. Eu não sei qual é esse valor. Pode ser 10, 25, 30, enfim. Vai gerar um valor que nesse momento eu estou dizendo que esse valor vale x. Então esse é o segundo passo, prestem bastante atenção. Terceiro passo. Multiplica agora os termos da diagonal secundária, pessoal. Agora é a diagonal secundária e vamos somar os termos do mesmo jeito. Olha lá então, ó. C1 vezes B2 vezes A3. C1 vezes B2 vezes A3. Mais quem? A1 vezes C2 vezes B3. A1 vezes C2 vezes B3. E por fim, eu vou somar com quem? B1 vezes A2 vezes C3. Então tá aqui, ó, B1 vezes A2 vezes C3. A soma desses 3 termos aqui gera um valor para nós, que eu chamei de Y. Então olha só, pessoal, eu chamei X a soma dos termos da diagonal principal e Y a soma dos termos da diagonal secundária. E para finalizar, então, olha só, é muito simples. O determinante daquela minha matriz, então, 3 por 3, quem que é?
é pegar o valor que eu calculei em x, que são os termos da diagonal principal somados, menos o meu termo y, que é a soma do produto dos termos da diagonal secundária. Muito simples, pessoal. Bastante tranquilo. Olha lá então, vamos calcular um exemplo para ficar fixado na nossa memória. Calcule a determinante da matriz A. Olha só, professor, é quadrada? É, tem 3 linhas e 3 colunas. Seus elementos são 3, menos 1, 6, 1, 2, 3, 6, menos 5 e 1. Vamos fazer o passo a passo então, pessoal. Vamos lá, ó. Passo 1. Repetir então quem? As duas primeiras colunas do lado direito. 3, 1, 6, 3, 1, 6. Menos 1, 2 e menos 5. Olha aqui, ó. A segunda coluna aqui. Menos 1, 2 e menos 5. Vamos começar então, pessoal. Ó. Passo 2, diagonal principal. Vamos somar os termos, hein? Presta atenção. 3 vezes 2 vezes 1. Tá aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 1. Do lado, menos 1 vezes 3 vezes 6. Lembra, ó, número negativo entre parênteses para não errar sinal, pessoal. Menos 1 vezes 3 vezes 6. 6 vezes 1 vezes menos 5. 6 vezes 1 vezes menos 5. Vamos então fazer a continha, ó. 3 vezes 2, 6. Menos 1 vezes 3 vezes 6 dá menos 18. 6 vezes 1 dá 6, vezes menos 5 dá menos 30. Menos 30 com menos 18, menos 48. Com mais 6, então o valor desse cálculo do passo 2, que a gente chama de x, é menos 42. Tranquilo, né? Vamos então para o passo 3. Olha só, agora eu vou calcular em relação à diagonal secundária. 6 vezes 2 vezes 6 está aqui. 3 vezes 3 vezes menos 5 está aqui, entre parênteses, os negativos. Menos 1 vezes 1 vezes 1 também está aqui. Fazendo então a nossa continha, 6 vezes 6, 36 vezes 2, 72. 3 vezes 3, 9 vezes menos 5 dá menos 45. Menos 1 vezes 1 vezes 1 é menos 1. Fazendo essa sominha, nós obtemos o valor, então, 26. E o último passo, então, qual que é? Subtrai os valores x de y. Se eu tinha, então, que o determinante de A, o meu x valia menos 42 e o meu y vale 26, fica menos 42 menos 26. Resultado, esse meu determinante A vale menos 68. Tá ok? Bastante tranquilo, né, pessoal? E eu queria deixar uma regrinha para vocês que a gente costuma utilizar, depois que a gente pega a prática, a gente costuma fazer sem ter que usar a nossa regra que a gente aprendeu, que é a regra de Sarros. A gente tem um negócio chamado regra da borboleta. O que é isso, professor? Esse desenho muito doido que o senhor fez aí. Pessoal, presta atenção. O desenho, ele parece muito distante, lembra as asas de uma borboleta. Mas se vocês prestarem atenção, olha só, eu separei por cores para que a gente não erre. O cálculo é exatamente o mesmo, pessoal. A continha dá para ser feita sem ter que fazer a coluna do lado. Mas olha só, isso se você tiver facilidade. Não arrisca, pessoal. Tá com dúvida? Usa a regra de Sarros. Conseguiu entender essa regra da borboleta bem feitinho? Ótimo, você vai ganhar um pouco de tempo. Então vamos lá, olha só como que ele funciona. Diagonal principal, vamos somar a diagonal principal. A1 vezes B2 vezes C3, está aqui, ó, cor azul. Aí eu vou pegar o que, ó, pessoal? No sentido da diagonal principal, eu pego os dois elementos de cima e vou multiplicar pelo que está na ponta extrema aqui, ó. Olha só o traço em vermelho. Então eu vou somar com quem? Com B1 vezes C2 vezes o A3 que está aqui na pontinha. Olha só em vermelho. Assim como, pessoal, eu vou somar com os dois elementos que também estão no sentido, o produto dos elementos que também estão no sentido da diagonal principal. Olha aqui, ó. A2 vezes B3 e vou lá na ponta extrema multiplicando também por C1. Então eu faço A2, B3 e vai lá em cima C1. Olha aqui, ó. Olha só a cor. Tudo bem?
Deixa o sinal de menos aqui e aí nós vamos fazer o outro lado, ó. Vamos fazer a soma do outro lado. Diagonal secundária, então, ó, C1 vezes B2 vezes A3. Aqui em amarelo, ó, C1 vezes B2 vezes A3. Mais quem, professor? Olha só, sentido da diagonal secundária agora em verde, ó. C2 vezes B3, vai lá do outro lado e acha o A1, lá na ponta, ó. C2 vezes B3 vezes o A1. E para finalizar, quem que sobrou? Olha só, sentido da diagonal secundária, hein? B1 vezes A2, que vai multiplicar então quem? O elemento C3. Calculo esse produto aqui, calculo cada um desses produtos e somo. Calculo cada um desses produtos e somo. E subtraio os valores. É igual aqui, se isso aqui fosse o x, esse aqui é o y, x menos y, pessoal. Do mesmo jeito, só que se vocês fizerem assim, fica mais rápido. A continha é exatamente a mesma, mas você ganha tempo no cálculo. Tá bom? Tranquilo? Olha só então umas questõezinhas para a gente testar o nosso conhecimento. Vamos lá então. Dadas as matrizes A, 2 por 2, x, 3, 6 e x. Matriz B, menos 1, menos 3, 2 e 2. Ambas são 2 por 2, hein, pessoal? Determine os valores de x, de modo que o meu determinante da matriz A é igual ao determinante da matriz B. Olha só, como é que eu calculo então o determinante de A, pessoal? Olha aqui ó, os elementos, x, 3, 6, x. Multiplico a diagonal principal, tá aqui, que é o produto da diagonal principal, menos o produto da diagonal secundária. X vezes x, x ao quadrado, menos 3 vezes 6, menos 18. Então, qual que é o determinante de A? X ao quadrado menos 18. Determinante da matriz B, então. Está montadinha aqui, ó. Matriz B, como é que eu calculo? Produto da diagonal principal, lembrando que sempre que eu tenho um número negativo entre parênteses, menos o produto de diagonal secundária. Olha só onde que vai fazer a importância disso aqui, pessoal. Presta atenção, ó. Então eu faço menos 1 vezes 2x, menos 2 vezes menos 3. Então eu tenho que isso aqui dá menos 2x, mais, porque menos com menos dá mais, 6. Então a minha segunda determinante vale menos 2x mais 6. Como ele quer saber os valores para quando o determinante de A é igual ao determinante de B, eu simplesmente igualo então as minhas equações. X ao quadrado menos 18 igual a menos 2x mais 6. Monto então, pessoal, eu caio numa equação de segundo grau. Olha aqui, ó. X ao quadrado, esse menos 2x passa para o primeiro termo como mais 2x, esse mais 6 passa para o primeiro termo como menos 6, menos 6 com menos 18 dá menos 24. Calculando essa equação de segundo grau que vocês já aprenderam, pessoal, eu posso usar Bhaskara, subproduto, do jeito que vocês acharem melhor. Nós vamos achar dois possíveis resultados, ou x igual a 4, ou x igual a 6. Tranquilo, né, pessoal? Muito bem. Olha só esse aqui que interessante também, ó. Prove que esse determinante 2 por 2 vale quanto? Ó, vale 0, independente do valor de x. Pessoal, como é que eu calculo o determinante? Produto da diagonal principal, tá aqui, ó. X ao quadrado menos x, que é esse, vezes x menos 2. Menos o produto da diagonal secundária. Olha lá, pessoal. X menos 1 vezes x ao quadrado menos 2x. Tá aqui então, ó, segundo termo. Quando eu desenvolvo então, pessoal, ó, vamos lá. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2, menos 2x ao quadrado. Menos x vezes x, menos x ao quadrado. Menos x vezes menos 2, mais 2x. Menos, vamos fazer agora aqui, ó, chuveirinho aqui dentro, pessoal. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 1, menos x quadrado. Menos 2x vezes x, menos 2x quadrado. E menos 2x vezes menos 1, mais 2x. Perceba então, pessoal, que olha, esses elementos aqui, ó, quando a gente colocar e fizer essa suminha, essa subtração aqui, a gente vai chegar nesses números aqui, ó. X ao cubo menos 3x quadrado mais 2x. Menos x ao cubo mais 3x quadrado menos 2x. Opa, olha só, professor, posso sair cortando? Claro que pode. Olha aqui, ó. Mais 2x eu posso cortar com menos 2x. Mais 3x quadrado eu posso cortar com menos 3x quadrado.
mais x ao cubo, eu posso cortar com menos x ao cubo. Olha só, se eu cortei todo mundo, quanto que dá isso aqui? Zero. Zero, pessoal. Então, não importa o valor que eu colocar para x, o resultado vai ser sempre nulo. Tá ok? Muito bem, pessoal. Então, olha aqui, um exercíciozinho bastante simples também, com uma determinante de ordem 3. Olha só, ele diz o seguinte: se meu a menos b vale 5, quanto que vale esse meu determinante? Perceba, pessoal, que eu usei aqui a regra de Sarros. Olha aqui, ó, b vezes 1 vezes b, 1 vezes 1 vezes 1, 1 vezes a, e aí a gente monta, então, pessoal, menos quem? A diagonal secundária, 1 vezes 1 vezes 1, b vezes 1 vezes a, 1 vezes a vezes b. Perceba, então, que quando eu montei esse meu determinante, eu chego nessa equação aqui, ó. Olha que interessante. A ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Pessoal, eu sei que talvez seja difícil enxergar, mas isso aqui é um produto notável. Isso aqui é um trinômio do quadrado perfeito. Isso daqui, quem que é, pessoal? É a menos b elevado ao quadrado. Lembra daquela frase, ó? Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. É exatamente isso aqui, ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, isso daqui, quem que é? É a menos b elevado ao quadrado. E olha aqui que ele disse aqui em cima, ó. A menos b vale quanto, professor? Vale 5. Ou seja, se eu tenho a menos b ao quadrado, para manter essa igualdade, é a mesma coisa que dizer que a menos b ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Não é? Ó, substitui aqui o valor de a menos b. Quanto vale a menos b? 5. Então eu ponho aqui 5, 5 ao quadrado. Olha aqui, ó. Quanto que dá 5 ao quadrado? 25. Tá ok, pessoal? Eu espero que vocês realmente tenham entendido, tá bom? E vamos fazer exercício. O mais importante aqui é fixar e fazer exercício. Um grande abraço para vocês.